Programa Horizonte Debate. Todo brasileiro tem direito à saúde, mas na prática nem sempre é o que se vê. O programa Mais Médicos do Governo Federal tem gerado opiniões diversas entre o Ministério da Saúde de um lado e os profissionais da área do outro. A vinda dos médicos estrangeiros causou grande repercussão nacional e muitos deles já estão no Brasil. No debate de hoje nós vamos conversar sobre o programa Mais Médicos, os pontos positivos e negativos deste projeto. Exerça sua cidadania e participe com a gente. Não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco o diretor de defesa profissional da Associação Médica de Minas Gerais, Márcio Fortini, a advogada especialista em direito médico, Palova Misses, e o presidente do Conselho Municipal de Saúde de BH, Ederson Alves da Silva. E claro, você também é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando sobre a vinda dos médicos estrangeiros. Então mande um e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor se você ligar, 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa para falarmos de um assunto que está aí incomodando alguns, provocando reflexões em outros, despertando compromissos em jovens. Eu queria colocar uma questão que nos une a todos. A quantas anda a saúde no Brasil, doutora Palova? Boa noite, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui. Olha, o que a gente tem visto, tanto do ponto de vista do médico, quanto do ponto de vista da própria comunidade, da população, é um caos caótico, como a gente diria na brincadeira. São os médicos insatisfeitos com a estrutura, insatisfeitos com a remuneração, insatisfeitos com a carga horária, insatisfeitos com o treinamento da equipe e com a própria condição que esse paciente tem de ser atendido. Ele, por exemplo, é consultado, mas o médico precisa de um exame complementar e a instituição não tem como oferecer este exame complementar para que o médico feche o diagnóstico e possa, então, atender a esse paciente. E esse paciente, seja ele do serviço público ou da iniciativa privada, leia-se planos de saúde, está insatisfeito. Por quê? Os planos de saúde venderam muito mais cotas do que ele tinha condição de atender e nós vemos hoje as filas para atendimento nos planos de saúde tão grandes quanto as filas do SUS. Ok, Ederson, qual que é a sua visão sobre esse cenário? Assim, fico muito feliz, né? Estou na presidência do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte representando os usuários. Então, a gente vive a realidade do dia a dia, visitando as unidades de saúde, as UPAs, os centros de saúde. Então, tem uma insatisfação muito grande, né? É lógico que o SUS avançou, mas ainda precisa melhorar muito ainda. Infelizmente, a mídia, né, a prefeitura, colocam as propagandas que é em verdade. Quem vê e usa o SUS, na verdade, é outra realidade, né? Demora para ser atendido, infraestrutura inadequada, né? Os profissionais não são valorizados, então a gente precisa resgatar. E essa luta, eu acho que a saúde está em pauta porque essa luta veio das ruas em junho, né, nas manifestações. Então agora a saúde está em pauta, aí o governo federal lançou a medida provisória para tentar, né, ajudar nessa discussão. Então acho que precisamos sim buscar entender o SUS, que é um sistema muito bom, que precisa aperfeiçoar e colocar a sua prática. Tá, né? certo. Não bacana, estou gostando de te ouvir. A questão é que a gente está introduzindo o assunto, então existe um SUS que é pensado e um SUS que é praticado. Nós vamos falar sobre isso já, logo à frente. Queria ouvir o doutor Márcio agora, a sua visão inicial sobre esse cenário da saúde no país. Realmente, a saúde no Brasil, ela está enfrentando sérios problemas. Não só em relação à saúde pública, né? Digamos o SUS, que seria aí o mais importante, mas também na saúde suplementar em relação aos planos. Não é? Existe, de fato, uma insatisfação muito grande, não só dos profissionais que atuam, como dos usuários. Não é?
Eu acho que isso tudo é uma questão de gestão mesmo, né? E precisa haver realmente um plano que seja eficaz. Não são medidas paliativas aqui e ali na tentativa de tapar buracos. Nesse sentido, o senhor considera que a vinda de médicos estrangeiros seja um paliativo ou vai ajudar, de fato, muita gente? Bom, a vinda dos estrangeiros, de fato, da maneira como ela foi colocada e ela surgiu, necessita de uma avaliação mais aprofundada. Eu acho que você não recruta profissionais, você monta essa quantidade de profissionais da noite para o dia. Não é? Então, provavelmente isso deve ser alguma coisa que já estava dentro do Ministério da Saúde e que, em vias da situação chegar ao ponto da população ir para as ruas, você apressa ou você já tem alguma coisa ali e coloca como resposta. Essa é a nossa avaliação. Tá? Eu acho que é importante avaliar que existe dentro da saúde pública e dentro da assistência, né, dificuldades muito sérias, em alguns pontos até muito graves, que devem ser, na realidade, geridas de uma maneira mais séria, a meu ver. Não paliativa. Um contrato de 3 anos ou alguma coisa que o valha, em cima de que modelo, em cima de que sistema de atenção à saúde. Então, a preocupação nossa, ela vem exatamente em função disso. Quais os profissionais que são oferecidos, quais as estruturas aonde esses profissionais vão atuar e uma série de outras questões que são fundamentais que precisam de ser vistas seriamente. Ok, doutor Márcio, obrigado. A Palova quer falar. Eu queria dizer que nós temos hoje estatísticas que nos dizem que o Brasil tem a quantidade de médicos necessária para atender a toda a sua população. E, então, por que nós estamos importando médicos? Porque os médicos formados no Brasil, devidamente registrados no Conselho Regional de Medicina, sob a legislação do Conselho Federal, eles reivindicam condições humanamente aceitáveis para atender a população. Nós podemos colocar um excelente médico, muito bem preparado e formado, nos rincões do Brasil, que sem estrutura, ele nada poderá fazer. Nesse sentido, há muita gente que coloca outros detalhes, né? Normalmente se diz, eles são contratados com um salário inicial, 2 meses depois, olha, agora são R$2.000, R$2.500 e fica lá se ele quiser, né? Bom, eu não tenho nenhuma prova disso, mas andei lendo hoje, preparando o programa, e são histórias que se contam por aí, né? Também não estou falando o nome de ninguém, tá? Ederson, você estava falando, eu cortei assim o seu ímpeto, o seu entusiasmo. Então, voltando, lhe dou a palavra. Sim. Que medidas você acha que o sistema público de saúde precisaria assumir para melhorar esse caos em que estamos mergulhados? Primeiramente, né, a União tem um compromisso de aplicar, né, o recurso para a Receita. Infelizmente, estava se pleiteando na emenda 29, 10%, mas a presidenta não sancionou essa medida. O Estado tem que investir 12% em saúde e o município 15%. O Estado de Minas Gerais não aplica esse recurso na sua totalidade. Então, precisamos também cobrar, né, dos nossos governantes o compromisso de se aplicar os recursos em saúde. E, primeiramente, voltando ao programa, igual colocou a questão da estrutura, Belo Horizonte tem uma estrutura, né, adequada, mas não como desejada. Mas só que está faltando muito profissional na rede. Infelizmente, a periferia, esses profissionais não vão trabalhar nas periferias de Belo Horizonte. Então, diante do programa, né, a preferência primeira é dos médicos brasileiros. Não tendo o preenchimento da vaga, vai para os médicos estrangeiros. Então, não podemos deixar as pessoas morrerem por falta de médico. Sim, doutora Palova. Eu queria dizer o seguinte, como nós trabalhamos na defesa do profissional médico, dos hospitais, das clínicas, o que nós observamos no dia a dia da nossa advocacia de defesa? O médico que vai para a periferia, ele fica naquela situação constrangedora de não ter condições de trabalho. Então, nós recebemos no nosso escritório médico que foi ameaçado de morte,
Médico que tomou tiro, médico que teve que tirar recursos do próprio bolso para poder fazer a compra de um medicamento, porque senão o paciente ia a óbito. Então, o médico chega para nós e diz, olha, eu atendi, eu fiz o possível, mas lá eu não tenho condição de ficar. Ok, eu entendo o que você está dizendo, porque normalmente há situações difíceis. Agora, nem toda periferia tem tiroteio, as pessoas são profundamente humanas, as pessoas têm relações, têm respeito e têm uma visão ética muito interessante nas periferias, né? Agora, claro que o poder público não chega lá, como não chega em outros lugares. Eu vou ter que chamar o intervalo, mas a gente retoma a questão. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Ela está aí, batendo a porta do seu coração. Fazer parte é a expressão de comunhão com a Igreja Católica, com o Papa Francisco, com o Novo Amor. Faça parte você também ainda hoje. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Hoje falando sobre a saúde no Brasil. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, 3209-0115. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre a presença dos médicos na periferia. Alguns não querem estar ali por causa da violência, por causa da infraestrutura, seguramente, né? E eu dizia de experiências bem-sucedidas também na periferia. Porque às vezes o pessoal tem, em geral, um preconceito com relação à periferia. E a vida ali, a vida pulsa, tem muita coisa bonita. O que eu acho que não chega lá, de fato, efetivamente, é o poder público, né? Então, doutor Márcio, quais as vantagens e desvantagens da vinda de médicos estrangeiros para o Brasil? Bom, vantagens... Eu vou começar pelas vantagens. Na realidade, se você traz profissionais que sejam habilitados e revalidados, que isso é um aspecto importante, né? Você tem uma formação fora, no exterior, em qualquer país do mundo, você para atuar, você precisa de revalidar o seu diploma, né? Isso é importante, porque você apura a qualidade, você tem, na realidade, a certeza da qualidade dos profissionais que você vai oferecer ao atendimento, né? Isso são vantagens em áreas que depois, sabidamente, que você faz planos, né, que você não consegue que fixar o profissional, eu acho que seria uma medida realmente muito interessante. Agora, eu acho que isso poderia ser vantajoso, mas a desvantagem é que você também pode competir, esses profissionais podem competir com profissionais formados aqui, é isso? Que têm competência e que, na realidade, é uma disputa. Às vezes parece um contrassenso, né? Vivemos num mundo globalizado, mas quando chega a hora, por exemplo, de um intercâmbio, de troca de experiências, mas aí o que a gente tem receio. que pensar é que os formados, né, os médicos novos, eles estão muito preocupados com isso. E, naturalmente, o mercado de trabalho, eles vão enfrentar um mercado de trabalho talvez um pouco mais congestionado. Isso pode vir a acontecer, não é isso? Então, são pontos negativos exatamente você não ter a qualidade, o que tipo de profissional você está oferecendo. Agora, eles são avaliados e passam pelo processo de revalidação do diploma, Palô, ou não? Deveriam passar. Porque eu estudei no exterior, chegando aqui eu tive que revalidar meu diploma. Isso. Nós tivemos aqui em Minas, especificamente, uma situação muito curiosa e interessante, protagonizada pelo presidente do Conselho Regional de Medicina, que tem, claro, né, todo o nosso apoio e admiração. Ele disse que não autorizaria o registro desses médicos aqui em Minas Gerais, no CRM, Conselho Regional de Medicina. E essa postura é legítima perante o direito? Essa postura, legalmente falando, ela é legítima, porque a lei que criou os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Medicina estabelece alguns requisitos para que o médico seja inscrito no Conselho.
Como se fosse na OAB, que ele teria que fazer a prova da OAB, lá no Conselho Regional de Medicina tem também os requisitos. E o presidente do CRM se posicionou que não aceitaria as inscrições, e então essa questão foi levada ao Judiciário, o Judiciário determinou que as inscrições fossem efetivadas e o presidente deu uma declaração dizendo, bom, nós estamos importando médico, então agora nós vamos precisar importar juízes. Ou seja, chegamos a um pé de guerra. Não é? Então, a situação ela é anômala. Veja bem, se nós estamos precisando atender ao paciente, se for um paciente grave, se o médico estrangeiro não entender a linguagem que esse paciente está usando, como é que vai ser essa comunicação? Essa é uma outra questão que eu ia colocar, né? Mas antes de colocá-la, eu queria comentar aqui a participação da Shirlene Casseb. Ela diz, caríssimo Padre Márcio, pouco sabemos sobre o que acontece nos bastidores, quando se trata do jogo de poder. Em geral, temos pouca informação e sentimos medo da maldade humana, da precariedade das instituições, do nosso decorrente desamparo. Apesar do dinheiro que parece sobrar para obras grandiosas em outros setores do governo, pouco é aplicado em saúde. Esta questão nos deixa temerosos e descrentes, pois não vemos soluções verdadeiras e honestas para males que se avolumam junto com mensagens ufanistas. Ederson, qual que é seu comentário, já que você deu alguns números pleiteados pelos movimentos sociais nas manifestações durante a Copa das Confederações? Sim, primeiro só resgatar, quando falou da periferia, né? Ressaltar que Belo Horizonte tem 147 unidades de saúde, em todas as unidades de saúde tem as comissões locais. Essa comissão local ela é formada pela participação da comunidade, dos trabalhadores daquela unidade. Então, assim, quando tem médico lá, eles são muito bem recepcionados. E a comunidade, né, foi retratada a questão da violência, a comunidade reconhece a importância daqueles profissionais ali. Então, realmente fatos isolados, né, de agressões, mas assim, as periferias conhecem da importância daquele profissional que eles estão ali para salvar vidas. Né? Pode acontecer alguns fatos isolados, mas o conselho vai lá, conversa com a comunidade, traz a responsabilidade daquelas pessoas, informando que é fundamental ele estar ali para salvar vidas. Sim, doutor Márcio. Você não respondeu a minha pergunta aqui. Doutor Mas Márcio, eu queria fazer as considerações, fazer algum gancho aqui em cima da fala dele. Eu acho importante, sim, que o médico que atenda nas unidades, ele seja realmente integrado, ele se sinta integrado à comunidade. Hoje, a gente sabe que o trabalho multidisciplinar, ele é fundamental nessas unidades de saúde. É assim que você dá uma assistência integral ao paciente. Eu acredito muito isso, que a comunidade, ela trata o médico com respeito. Eu acho que existem alguns fatos, porque na realidade você prestar assistência ao público é muito complicado em qualquer setor. Eu acho que na medicina é mais, porque a pessoa chega às vezes ali, acha que o caso dele é urgente, às vezes é urgente mesmo, precisa de um atendimento, às vezes o médico não está sendo ou preparado, ou está fazendo alguma outra atividade e é mal interpretado. Às vezes não, às vezes as pessoas são violentas. Então, são casos e casos que têm que ser investigados. Nesse sentido, doutor Márcio, uma outra visão que eu tenho também é o seguinte, a infraestrutura do SUS não é das melhores. Não. O médico tem um volume enorme de pessoas para atender. Há um dado momento que ele tem outros compromissos e etc. Então, eu acho que tem um horizonte mais amplo aí para se analisar. E não por causa de violência na periferia. Eu queria fazer um outro parêntese aqui, em cima do comentário da ouvinte, da Shirlene Casseb. Né? Da Shirlene. É importante a gente avaliar que existe aqui no Brasil um problema sério, sim, de saúde. E a questão é o financiamento da saúde. Eu acho que esse financiamento ele não é suficiente e muito mal gerido. Se a gente verificar, e eu acho que isso acaba que respinga na questão da fixação do médico nos lugares distantes. Se você tem a estrutura que é municipal, se o prefeito não tem um compromisso sério com realmente a atenção, né, uma atividade, né, um engajamento social, a importância da saúde, e ele não se preocupa com o centro de saúde ou com a equipe que ele está montando lá, se entendendo? Ele não vai conseguir um profissional que, na realidade, tem um compromisso com a sociedade, com o social. Né? Ele vai ser completamente desvinculado, exatamente porque não existe. E outra coisa, os contratos feitos, muitas vezes, são contratos que não dão estabilidade ao profissional,
Você sabe como é que política é, o prefeito sai, muda tudo, não é isso? Você vê outro dia uma colega dizendo que ela perdeu o emprego numa cidade do interior porque chegou um parente de não sei quem e acharam que, na realidade, iam colocar o parente... Doutor Márcio, eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. Na passagem do ano, nós tivemos a mudança do governo municipal pelo Brasil afora. Quando houve a troca, por exemplo, de legenda, as prefeituras ficaram depredadas. O Fantástico fez uma matéria de impacto nacional. Eu me pergunto, o que nós brasileiros fizemos? O que o povo cobrou? Olha, há prefeituras que levaram 7, 8 meses para pagar aquela dívida. E aqueles que deixaram a dívida, que contraíram a dívida. Então tem muito, o Brasil tem que ser passado a limpo, entendeu? Não é sério. Já existe legislação para isso. Sim, mas a lei de responsabilidade fiscal. Isso. Mas não está sendo cumprida. E eu teria uma outra coisa a comentar aqui, não sei se seria até uma denúncia, mas existem muitas prefeituras que estão contratando médicos pelo esse Brasil afora, não como pessoa física, mas como pessoa jurídica. Então fica muito mais fácil para ele mandar, dispensar. Entendi. Onde que ficam as garantias trabalhistas? Então existe todo... E não só o público, até o privado, os planos também estão fazendo isso, os planos de saúde. Então veja bem, como é que fica o profissional dentro desse contexto? É isso que a gente precisa de ver. Então, precisa-se de dinheiro, precisa de financiamento, precisa de gerir esse dinheiro. Não é? Aqui em Minas, em Belo Horizonte, a gente tem uma estrutura, realmente a prefeitura tem uma estrutura de saúde, tem os postos, a coisa funciona. Tem muita precariedade em vários pontos, mas o que precisa de fato, e a gente tem que ver, é isso. Correto. Bom, eu queria agradecer aqui a participação da Shirlene, espero que tenhamos refletido, fomos provocados pela sua colocação. A Fátima Silva diz o seguinte: a questão do mau funcionamento da rede pública de saúde não é resultado da falta de médicos, e sim de uma política de saúde inadequada. Além disso, segundo Nogueira, o governo federal, em 2001, colocava 56% do recurso do SUS para todo o Brasil. Agora coloca só 45%, sobrecarregando estados e municípios, sem apoiar as santas casas, sem apoiar as beneficências e, portanto, fazendo uma política de saúde errada, com péssima gestão e sem prioridade. É isso mesmo, Ederson? Isso é verdade. Eu acho que tem que ter os compromissos dos gestores, aplicar o Dia da Saúde em saúde, não aplicar nas parcerias público-privadas, que infelizmente hoje está acontecendo isso, as parcerias público-privadas, que acaba gerando desvio do dinheiro da saúde pública. Então, o gestor tem que ter esse compromisso em aplicar o dinheiro em saúde. Aplicando esse dinheiro em saúde, realmente vai ter um resultado que vai garantir um atendimento de qualidade para os usuários. E ressaltando que a gente fala muito de médico, mas precisando de valorizar todos os profissionais. Infelizmente, faltam vários profissionais da saúde. Então, não podemos ter uma saúde de qualidade sem os demais profissionais. Ok, nós retomamos essa questão no próximo bloco. Bom, Fátima Silva, fraterno abraço. E nós vamos para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco, faça a sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos daqui a pouco. Médicos estrangeiros é o tema do programa de hoje. Você concorda com essa medida? Acha que foi uma atitude precipitada? Então mande seu comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Para você que chega agora, estão participando conosco o diretor de defesa profissional da Associação Médica de Minas Gerais, Márcio Fortini, a advogada especialista em direito médico, Palova Misses, e o presidente do Conselho Municipal de Saúde de BH, Ederson Alves da Silva. Bom, eu queria iniciar esse bloco colocando uma questão que suscita debates e controvérsias entre muitos especialistas, que é a questão da legislação trabalhista. O governo brasileiro não esclareceu, a nosso ver, segundo a opinião de muitos especialistas, como que esses médicos serão remunerados. Doutora Palova, a senhora acha que a legislação brasileira está sendo deixada de lado nesse caso? Como que a senhora explica o Estado democrático de direito, como é o Brasil, como ele se diz, se sujeitar
ao invés de pagar o cidadão que trabalha, repassar o dinheiro ao Estado, a outro Estado. Tem um paradoxo aí. Padre, como sempre, você está sendo muito generoso. A lei não está sendo deixada de lado, ela está sendo pisoteada. Por quê? Porque nós não sabemos se eles vieram a título de estágio, por exemplo. Se for um estágio, um intercâmbio cultural, não é? Tem que haver uma supervisão. Essa supervisão, naturalmente, deveria ser feita pelo Conselho Regional de Medicina de cada estado. Muito bem, mas parece que não é assim que acontece. Eles são trabalhadores, mas o contrato de trabalho deles não veio a lume, então nós não sabemos quais são as cláusulas desse contrato. Se nós pensarmos que cada um de nós, trabalhadores, cede, vou dizer a expressão cede, para o governo uma parte dos nossos salários em forma de tributo, imposto, taxa, esses trabalhadores cubanos, por exemplo, também estariam cedendo para o seu governo as taxas. Só que não pode ceder para o governo cubano porque eles trabalham aqui, em território brasileiro. As taxas deveriam ser pagas aos cofres brasileiros e não aos cofres cubanos, por exemplo. Né? Agora, uma pergunta. Um jogador de futebol, ele está na Europa. Ele paga tributo ao Brasil ou lá naquele país? Ele paga no país em que ele está contratado, no país em que ele está vivendo. Vigora o princípio da territorialidade. O local, o território onde ele exerce a sua atividade é Agora, o local se onde ele cobra tem o bens, por exemplo, imóveis, restaurantes, qualquer outro tipo de comércio aqui no país, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda aqui também? Também. Ah, tá. Porque aí ele teria os seus negócios aqui e os negócios lá. Então, esses médicos cubanos, por exemplo, vieram, ao que consta, receberão uma pequena ajuda de custo, a família deles é assegurado um pagamento e o restante vai para o governo. Então, seria uma forma camuflada do governo brasileiro, da presidente Dilma, ajudar o governo cubano. Meu Deus, que mundo é este? Que mundo é este mesmo, porque a infraestrutura de vários postos de saúde não é das melhores. Falta treinamento para o pessoal, falta preparo, falta a remuneração adequada para os médicos, né? Doutor Márcio, qual que é a visão do senhor com relação a essas causas trabalhistas? Isso, me parece que, na realidade, eles vêm e são supervisionados por instituições, faculdades, né? Instituições da área médica, né? Onde há todo um staff, Eles não se né? apresentaram. E vão ser treinados. Muitos já estão havendo treinamentos, pelo que a gente tem tido notícia, não é nada oficial, assim, mas eles têm, mais pela imprensa que a gente fica sabendo, eles recebem um treinamento. Esse treinamento é questionável, me parece que só de 3 semanas. Da mesma forma como a gente tem essas informações, a gente sabe que há conversas de que o Ministério da Saúde já estava em Cuba há mais tempo, treinando profissionais para vir. A gente não pode afirmar com certeza. Fato é que eles apareceram, né? Muito rapidamente vieram e me parece que virão mais. Então, naturalmente, há questões políticas envolvidas nisso aí. Com certeza, Agora, aparentemente. muita gente talvez esteja se calando pelo fato de que há muitas pessoas pobres sendo beneficiadas. Verdade? Ou não? Claro, eu acho que há muito, há muito interior difícil. que não tem médico. Eu acho que o que existe realmente lugares com dificuldades, lugares que não tem absolutamente nada, né? A gente também tem que... Isso é verdade. Agora, será que com tudo isso precisaria talvez reorganizar um plano onde toda a sociedade participasse, onde as entidades médicas participassem também, né? É interesse de todo mundo que o Brasil tenha uma assistência médica, né, adequada. Então... Ok, obrigado. Bom, o Geraldo nos telefona e diz, para contratar médicos também é necessário investir nos hospitais. Ederson, seu comentário, por favor. Com certeza, né? Se Hospitais, não tiver, postos, com certeza. né? Se não tiver hospitais, estruturas, não vai ter atendimento de qualidade, não vai salvar vidas. Então, precisamos ter hospitais. Infelizmente, né, uma promessa aí de alguns governos, o Hospital Metropolitano, né, não se concretizou e as obras estão paradas, né? E foi passado para a iniciativa privada, até hoje não entregou isso para a população. Se caso aquele hospital estivesse funcionando, estaria realmente desafogando Belo Horizonte, porque o que acontece? Hoje, Belo Horizonte recebe muitos municípios
municípios da região metropolitana. Então, acaba sobrecarregando o sistema aqui em Belo Horizonte. Precisamos levar... Você se refere ao Hospital Regional do Barreiro? Sim, exatamente. Porque tem Ribeirão das Neves, Esmeralda, né? Ribeirão das Neves, São Judas. Exato. Que realidade, conheço lá. Exato. Então acaba que esses municípios que fazem divisa com Belo Horizonte, a população de lá vem para cá. Na verdade, deveria ter estruturas lá para atender eles lá, e não sobrecarregando o município de Belo Horizonte. Mas eu gostaria de mencionar na fala anterior dos médicos cubanos. Eu fiquei muito emocionado, acho que não vou entrar na questão né, da legislação trabalhista, que uma cubana falando que veio para salvar vidas. E isso me emocionou muito. Não veio pelo dinheiro, mas sim para salvar vidas. Sim, tem várias críticas, mas mais de 50 países já aderiram a esse programa, né, de receber médico estrangeiro. Porque agora é o Brasil, as pessoas fazem essas críticas, porque, né, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Eu acho que cubano, seja bem-vindo, não preconceito aos cubanos, né? Agora, há muito preconceito, claro, né? Sim. Não é verdade? Mas é o que eu queria dizer, realmente... Um de cada vez. Eu queria passar primeiro para a doutora Palova, Ederson, desculpe, e fale sobre o preconceito, por favor. Sim. Antes, eu queria dizer que a questão da emoção do nosso querido amigo aqui, todos os médicos fazem o juramento que a missão deles é salvar vidas. Cubanos, brasileiros, chilenos, europeus. A missão deles é salvar vidas. Agora, ela pode salvar vidas também no país dela, né? A questão do preconceito é crime, não é? Flagrada essa situação de preconceito e denunciada, a legislação vai ser aplicada, não é? Naturalmente, o cubano deveria recorrer à legislação brasileira em caso de preconceito e constrangimento. Sim, vai ser a legislação brasileira que vai protegê-lo. Tá. Então, ele está protegido aqui. Deverá estar protegido. Assim como todos os brasileiros também deveriam estar protegidos. Ok, obrigado. Vou passar a palavra ao doutor Márcio, mas queria acrescentar algo aí no debate. Veja bem, anos atrás, o Brasil estava exportando dentistas para Portugal. A visão dos brasileiros era completamente diferente. O que o senhor acha disso? Existe comparação? Existe comparação, sim. Na época, os brasileiros não foram bem recebidos em Portugal. Pois é. Não é? Então, isso é uma questão que eu falo. Talvez uma questão inicial só. Eu acho que o preconceito, ele é ruim de toda forma. Qualquer preconceito é crime, de fato, e deve ser rechaçado. Não é? Eu acho que isso é muito pontual. Eu acho que não existe médico contra médico cubano ou contra cubano. O que existe é da maneira como foi feito. Provavelmente a grande maioria dos médicos não tem nada contra médico cubano. Mas eu acho que, na realidade, é como tudo tem sido feito, é como tudo foi feito. Ou seja, a reflexão gravita em torno de um projeto político para a saúde. E não nada contra os cubanos. Eu posso falar uma coisa assim? Okay, eu acho que o médico nós estamos pagando o pato, né? Digamos assim, né, em termos, né? Exatamente por que isso? Por que o médico tem sido massacrado de um tempo para cá? Isso vem por quê? O que está por trás disso? Será que tem alguma coisa? Não é? Por que essa imagem? Claro que existem dificuldades de muitos colegas, não de muitos, mas de colegas. Então, isso existe em qualquer profissão. Ok, queria agradecer aqui ao Geraldo, fraterno abraço. A Leia do Fernão Dias diz: em qualquer profissão, quem não quer ir, não deve impedir quem deseja vir. Sou a favor da vinda dos médicos. Há muita gente que pensa como você, Leia. Um fraterno abraço para você também. Obrigado pela participação. O Evair Polidor diz o seguinte: daqui a pouco eles vão trazer professores de fora, segurança de fora, etc. Toma vergonha, Brasil. É assim mesmo, doutora Palova. Toma vergonha, Brasil. Eu acredito que a fala dele é muito interessante, mas o toma vergonha vamos nos organizar, vamos respeitar a legislação, por exemplo... Eu também sou Brasil, você é Brasil. Evair Polidor, você também é Brasil. Pois é, podemos tomar vergonha nós todos, claro, né? Claro, sempre, cada dia. Vamos pegar a legislação do SUS e aplicá-la. O programa do SUS, Padre Márcio, é perfeito. Se posto em prática, a população brasileira inteirinha seria atendida com qualidade. O que se paga à saúde suplementar, se investido na saúde pública, resolveria o nosso problema. Não é? Então, eu acho que está faltando transparência. Foi uma expressão muito utilizada, né? Falta transparência. Ok, obrigado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Eu acho que deve trazer professor de fora, tem que valorizar.
Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o programa Mais Médicos. E aqui eu tenho a participação da Graça Andreata. Parabéns pelo programa, obrigado, Graça. Segundo consta, o SUS é o melhor programa de saúde já pensado. Não funciona porque não satisfaz o desejo dos que individualmente querem crescer. Se unem em cooperativas que também não dão conta de suas ganâncias. Há uma grande concentração de especialistas nos grandes centros e sequer clínicos gerais em periferias e na área rural. Comentários, doutora Palova. A Graça brilhou. Não tem reparos à fala dela. É exatamente isso que acontece. Mas qual que seria a solução para este problema muito bem colocado? Seria o investimento. Se o médico tiver um incentivo adequado e a infraestrutura, ele vai atender em regiões mais afastadas. Ele não vai porque se aqui, nos grandes centros, é difícil o atendimento, o médico não tem os recursos que ele precisa, transportar um paciente é um caso de polícia, não há vagas, né? Às vezes o paciente vai a óbito nesse transporte, nesse percurso, porque não tem como atender. Então, se houvesse por parte do governo a atenção para esse país continental que é o Brasil, Vocês querem ver o caos? Olha, se uma pessoa adoece lá no interior e tem que vir numa UTI móvel, não há, na maioria das cidades do interior, há uma ambulância sucateada, essa pessoa vai morrer. Depois, não há determinados medicamentos que podem ali salvar a vida por algumas horas até chegar um recurso, também não há. Se chegar na cidade grande, mesmo que ele tenha plano de saúde, nem sempre vai conseguir vaga numa UTI. E eu escutei de uma Isso é um caos. É um caos. Eu escutei de uma pessoa hoje dizendo que todos os motoristas de ambulância da cidade dele, já tinham feito um parto. Porque vai até transportar as gestantes para outra cidade, para um centro maior, os Agora, nasciam. isso, a meu ver, envolve a nossa participação. Não votar naquilo que está aí. Essa é a minha visão, sabe? Não votar nessa história conhecida, construir história com adolescentes, com jovens, para que daqui a 5, 10, 20 anos a gente tenha uma política digna. Tá? Graça Andreata, obrigado pela sua participação. O Marcos Teófilo, ele diz, é uma pena o Brasil precisar recorrer a médicos estrangeiros, na tentativa de amenizar a dor e o sofrimento dos mais pobres. O que de verdade falta é compromisso dos médicos brasileiros em atender o povo. Jogar a culpa simplesmente na ausência de estrutura é muito fácil. Por que os conselhos, sejam federal ou regionais de medicina, não se manifestaram com a mesma energia antes? Eu nunca vi ninguém em rede nacional cobrar do governo. Doutor Márcio, defenda a classe médica, eu vou por favor. defender sim. Na realidade, eu acho que é um equívoco muito grande. As entidades médicas, elas têm denunciado isso aí. André, como é que eu soube? É o Marcos Teófilo. O Marcos Teófilo. Tem denunciado isso assim, há mais de 10 anos, que as entidades denunciam o SUS, as condições, fazem visitas, denunciam as condições. O governo sabe perfeitamente disso, sempre houve essa comunicação. Pode ser que a mídia não tenha dado visibilidade, né? Não há uma visibilidade, mas da mesma forma como em relação à formação dos médicos. Os médicos que têm sido realmente formados, né, são os mais recentes, eles são egressos de faculdades que muitas vezes não têm condições e que foram denunciadas. Os conselhos já denunciam isso há muito tempo. As faculdades, a realidade da abertura de faculdades aqui não foram faculdades por mérito só. Faculdades foram abertas por influência política e associada a empresários. Agora, a gente sabe disso. Mas há um curso que foi aberto recentemente e que, pelo visto, tem um projeto pedagógico muito interessante, o curso da PUC. Eu conheço o projeto da PUC, é um projeto muito assim, interessante. Ele tem um compromisso social muito importante e a gente percebe, na realidade, a PUC ela é uma instituição muito bem estabelecida e forma profissionais em todas as áreas, na realidade é uma universidade. Mas eu não estou de acordo com ele, não. As entidades já vêm há muito tempo denunciando esse caos, essas condições. Não é isso? De acordo com ele, o Marcos Teófilo. Não, correto. Aqui eu queria pedir uma coisa. Eu tenho um tantão de participação e gostaria de responder a todas. Isso. Então vamos abreviar. Isso. Marcos Teófilo, brigadão pela sua participação, meu irmão. Padre Ismar diz o seguinte, não acho que falta de médico para as cidades do interior. Falta sim incentivo para que o médico fique ali.
salário adequado, condições para que o médico exerça seu trabalho. Muitas vezes o médico é contratado com 20 salários mínimos por mês. Depois o salário vai caindo, até o médico pedir as contas. O contrato é quase verbal, não são dadas garantias a ele. Ederson, por favor. Ele está corretíssimo. O que vai fazer para acabar com isso? É concurso público e acabar com esses contratos. É isso que é a garantia de trabalho para o médico. Aliás, essa é uma boa proposta. Vocês acham que poderia haver concurso público para a política também? A pessoa ter um currículo, ter conhecimento da história do país, ter compromisso ético. Vocês acham que seria um bom caminho? Isso ou o trabalho voluntário. Ok. Voluntariado. Outra resposta que já existe, na realidade, tramitando no Congresso, um projeto de lei que estabelece a profissão, né, quer dizer, a profissão de o médico, né, quer dizer, a profissão de Estado mesmo, quer dizer, de um médico ter um concurso e ser, na realidade, receber através do Estado, como tem uma carreira de Estado mesmo, como a carreira de juiz. Isso já existe. Tá certo, Padre Ismar, obrigado, fraterno abraço. Isa Carlina diz, outro dia vi uma menina dizer para outra que os médicos tratam a gente como se fossem eles que estivessem pagando a consulta. Pago o plano de saúde, caro, e já fiquei até 5 horas esperando pela consulta no consultório. Doutor Márcio, o caos também está nos planos de saúde privados? Os planos de saúde também enfrentam, os usuários enfrentam uma dificuldade muito grande, dependendo, inclusive, assim, por exemplo, na pediatria, a urgência da pediatria é um caos porque não tem pediatra suficiente. Não é isso? O pediatra prefere realmente nem trabalhar na urgência em função da demanda muito grande, ele vai trabalhar muito, ele é mal remunerado, tem uma série de aspectos, ele não dá conta de fato. Então ficam os PAs lotados, né? É o caso das UTIs também. Então, hoje, como eu disse aqui no início, o problema de saúde é sério, é o caos mesmo, tanto na saúde pública quanto na saúde suplementar. Isa Carlina, obrigado pela sua participação. Rógeres Igor diz o seguinte, acho que o problema da saúde no Brasil está relacionado à falta de recursos e ao descaso do governo com hospitais que são iniciados, mas não terminados. O cenário ficou ótimo, com um debate que pode ser direcionado e etc. Mas eu acho que estamos só começando. Então, seu comentário, Ederson. Sim, né? Primeiro tem que realmente ter todas as estruturas, né, para ter um atendimento de qualidade. Mas eu acho o fundamental que a gente só está falando na vinda de médico, mas a gente está esquecendo que precisamos ter faculdades para formar futuros médicos para que possa exercer a medicina no SUS e assim desafogar, né? Ter mais médicos e dar um atendimento, porque hoje tem muita espera por falta de médicos, né? Quando foi colocada a questão do interior, o que acontece? Hoje, o jovem que é formado na capital, ele não quer ir para o interior, porque ele não se vai adaptar àquela realidade. Então, temos que ter faculdades para que esses jovens do interior possam vir estudar em Belo Horizonte, porque hoje o custo para fazer um curso de medicina é muito alto. Infelizmente, o filho do trabalhador e da trabalhadora não tem condições de fazer um curso de medicina. Agora, uma pergunta. Você acha que, do ponto de vista da administração pública, faltariam recursos? Eu acho que o recurso tem que ser bem aplicado. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação de transparência, porque, infelizmente, hoje tem muito desvio, né, do dinheiro da saúde. Então, precisamos, né, realmente mais dinheiro para a saúde. Inclusive, hoje, o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte está no Movimento Nacional da Saúde Pública, que está pleiteando mais 10% para a saúde, saúde mais 10%. Então, precisamos sim de mais dinheiro, mas que esse dinheiro de fato seja investido no SUS. Ok, doutora Palova, por favor. Eu queria dizer que nós ficamos surpresos, às vezes, com essa insatisfação da população com relação ao atendimento médico, mas isso se deve, em especial, ao conhecimento, se não sabedoria, mas ao conhecimento mais difundido desta mesma população. Ela tem os juizados especiais, ela tem o acesso à justiça gratuita, tem até o Dr. Google, que não significa conhecimento aprofundado, mais informação, não é? Então, ela já chega com mais um pezinho de igualdade, então começa a observar, o médico deixou de ser aquele Deus distante para ser aquele profissional, que hoje é comparado a um profissional que conserta sapato e ele é levado ao juizado especial. Ok, brigadão. Roger Zigo, fraterno abraço, meu irmão. O Simval, rapidão agora, hein? O Simval Carvalho, da Nova Gameleira.
A maioria dos médicos não quer trabalhar em áreas de risco, carente no interior. Querem trabalhar pouco e ganhar muito. Bom, é difícil dizer, né, doutor Márcio? Da mesma forma que há uma pessoa talvez assim, há outros que trabalham com muita dignidade, com muita dedicação, às vezes com uma jornada de trabalho muito extensa, não é verdade? Não, de fato, o que a gente percebe é que existem áreas realmente que estão carentes, descobertas, mas a gente cai na mesma questão. Como fixar esse profissional? Não é isso? A gente vai fixar esse profissional quando ele tiver estabilidade, quando ele tiver condições realmente de ir, sabendo que ele prestou um concurso, que ele tem uma estabilidade, que ele pode crescer ali dentro, que ele pode levar a família dele, que ele pode criar a família dele num local que ele vai. Não, daqui eu vou ficar, por exemplo, tantos anos, 5 anos, 6 anos. Eu tenho como progredir, eu tenho como levar minha família para um lugar, um centro maior, onde as crianças possam estudar. Então, tudo isso é importante. Se você não der essa condição para o trabalhador, como é que ele vai fixar lá? Simplesmente pelo salário que um prefeito está pagando ele? É verdade. Bom, nosso tempo acabou, eu queria agradecer o Simval, o Jorge do Goiânia, agradecer a participação de todos, mas especialmente a presença de vocês aqui. Doutor Márcio, muito obrigado. Doutora Paloma, foi um prazer revê-la. Ederson, Obrigado. volte sempre. Obrigado. Antes de encerrar o programa, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir mais este capítulo da sua história. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode nos acompanhar pelo site da TV Horizonte. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte. Fraterno abraço, conto com você.